Bem-vindo ao programa Ponto a Ponto, onde abordamos os tópicos levantados de cada artigo bíblico postado no projeto Recapitulando. Então, será que é possível entendermos a Bíblia? A ideia de que é impossível entender a Bíblia é uma invenção do clérigo católico romano. Essa teoria foi inventada pelos sacerdotes para privar os fiéis da liberdade de leitura, de estudo bíblico. Diziam esses sacerdotes que as Escrituras não são para pessoas comuns. E que essas deveriam ir à igreja em busca da interpretação dos oficiais da Bíblia. Dessa forma, tornavam os seus membros submissos a quem? A Deus ou a eles? As Escrituras deixam claro que foram escritas para todas as pessoas. E não somente para alguns oficiais presunçosos. Os cristãos recebem a seguinte ordem, lá de Colossenses 3,16. Vejam, diz assim, isso o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Colossenses, inspirado pelo Espírito Santo. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele estava dizendo para quem? Para um só ou para várias pessoas? Para vários cristãos, até hoje, para nós. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, será que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habita ricamente, verdadeiramente, em nós? É uma pergunta para pensar. Ou talvez ela habita de forma pobre em cada um de nós. Ok. Vamos lembrar o que Pedro disse na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e versículo 15. Isso. Lembra que ele diz? Assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Agora, quem tem condição de responder a essa esperança? Aquele que a palavra habita ricamente ou aquele que a palavra habita de forma pobre ou pobremente? Não sei se essa palavra existe, mas ok. Veja bem, somos admoestados ou chamados à atenção a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Novamente, para pensarmos, quem de nós tem esse desejo ardentemente? Precisamos refletir. Paulo disse que as Escrituras foram escritas para a nossa instrução. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 15, versículo 4. E que diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E isso confirma o quê? O que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nós lemos, ele vai dizer sobre a esperança que há em nós. E nós também podemos confirmar isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que diz assim,
Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Vejam que Paulo também ordenou que essa epístola fosse lida a todos os irmãos santos. Mas qual epístola? Ou, no caso, qual a carta? Ele estava falando de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, ou de Tessalonicenses. Diz assim, 5 e 27. Conjuro-vos pelo Senhor, que essa epístola ou carta seja lida a todos os irmãos. Então, qual seria o significado dessas afirmações se as Escrituras não tivessem sido escritas para as pessoas em geral? Deus nos ordenou ler algo que não podemos compreender? Nesse caso, uma das duas afirmações tem de ser verdadeira, que nós comentamos. Ou Deus não poderia nos dar a Bíblia de uma forma que a pudéssemos entender, ou Ele jamais o faria. Dizer que Ele não poderia fazer isso põe em dúvida o seu poder, e dizer que Ele não o faria negar a sua bondade. Com certeza, não podemos crer que Deus teria dado uma revelação e ordenado que ela fosse lida por todas as pessoas, sabendo que não seria compreendida. Quer saber mais tópicos de assuntos bíblicos? Fique conectado no programa Ponto a Ponto. Meu nome é Caco Pessoa e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Cristo. Amém.